Boa noite, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Se estão bem, é que o Senhor tem sustentado a sua vida. Vamos à palavra de Deus? Você pode abrir a sua Bíblia? Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 20. Apocalipse 22, verso de número 20. Texto fácil de achar, mais fácil abrir de trás para frente. Último capítulo, penúltimo versículo. Então, Apocalipse, capítulo 22, verso de número 20, vai dizer: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, vem, Senhor Jesus. Ou Maranata. Vamos de novo? Vamos de novo? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho. Amém. Certamente venho sem. Amém. Certamente venho sem. Amém. Ou Maranata no final, que é algumas Bíblias traz, a minha fala: ora vem, Senhor Jesus. A gente canta, a gente ouve essa expressão Maranata, mas como que está o seu coração, a sua vida, vivendo essa possibilidade de Jesus voltar? O texto que a gente leu fala que ele vem sem demora. Então ele vem. Quantos acreditam que ele vem? Quantos continuam com fé que ele vem? Quanto tempo tem que você já ouve que ele vem e ele ainda não veio? Está cansado não, né, irmão? Está desanimado não, né, irmão? Ele vem e ele vem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas expressões que eu venho sem demora. Então a gente vai usar alguns textos de Apocalipse e é o que a gente vai meditar nesta noite. Então Jesus ele vai falar que vem sem demora, por mais que às vezes a gente acha que está demorando. Tem hora que a gente está falando, vem logo, Senhor. Tem hora que a gente está falando, não vem agora não. A gente é bem assim, né? A gente complica o negócio, mas ele está falando que vem, e a gente confia, e a gente não pode perder isso do nosso radar. Então a volta de Jesus é base da fé. É base, a gente tem que continuar crendo que Jesus vem buscar a sua igreja, tá? Só que se ele vem, ele está voltando, é porque ele já veio uma vez, sim ou não? Quantos acreditam que Jesus veio nessa terra, nasceu de uma mulher, cresceu, desenvolveu seu ministério, curou os enfermos, fez tantas coisas, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está lá esperando para voltar. Então a gente não pode perder isso. Só que na primeira vinda, tinha muitos estudiosos, muitas pessoas que liam a Bíblia, que não conseguiram identificar que o Messias tinha chegado. É assim ou não é? Foi assim ou não foi? Só que agora, a gente está numa perspectiva depois. A gente já sabe que ele veio. Então ele já veio. E ele falou que vai voltar. Só que você e eu agora, será que estamos investigando para que quando ele voltar, a nossa vida esteja de acordo com o que ele quer? Será que eu e você, ao olhar para a questão Maranata, eu tenho colocado a minha vida da forma que Jesus espera que eu esteja na hora que ele vem buscar? Será que eu tenho feito isso? Será que eu só estou cantando? Será que eu só estou olhando para as músicas? Será que eu só estou no ajuntamento falando, ora vem, Senhor, Maranata, as minhas lamparinas estão acesas. E tantos outros cânticos que a gente canta que usa essa expressão.
a gente tem que estar realmente com o nosso radar ligado, atento. Jesus está voltando, e ele falou que ele não vai demorar. Apocalipse 22:12 vai falar assim: eis que venho sem, e está comigo a minha recompensa. Tem recompensa, meu irmão. Ele não vem com as mãos vazias, ele vem recompensar todos aqueles que estão esperando, e ele não vai demorar para fazer isso. Só que ele vai dar a recompensa segundo as, está escrito aí, não está? Segundo o jeito que eu estou vivendo, segundo aquilo que eu estou procedendo. Então eu queria lembrar você que na parábola das 10 virgens, 10 eram virgens, 10 estavam de branco, 10 estavam na festa do casamento, 10 tinham óleo, mas só 5 tinham óleo suficiente para esperar de verdade o noivo. Como é que está o seu armazém? Como que está a botija aí, irmão? Você está juntando óleo? Ele está vindo. Aquela parábola é um sinal do que ele deixou de como vai ser a vinda dele. Pessoas esperando a vinda dele, pessoas até se santificando, estavam de vestido branquinho, eram virgens puras, mas também ficaram, porque não estavam com óleo. E aí não dá para, quando ele vinha, você escutar o som da trombeta, e na parábola era o som do amigo do noivo, e falar assim: me vende óleo, me empresta óleo. Não dá mais tempo, porque quando ele vier, ele já quer encontrar você preparado, pronto. Ele quer te levar pronto, preparado. E às vezes a gente fica, como é que vai ser? Então, a gente não sabe. A gente realmente não sabe. A gente não sabe quando ele vai voltar, mas a gente sabe que não vai demorar. Isso eu posso ter certeza, não vai demorar. Vai vir, vai acontecer. E eu tenho muito quente no meu coração e espero que seja na nossa geração. Que seja nos momentos que a gente está aqui. Espero que seja com a gente. E a gente tem que estar preparado, meu irmão. O texto de Tessalonicenses 5, Paulo vai fazer uma ilusão do dia do Senhor, e ele vai falar assim: olha, esteja preparado, porque o dia do Senhor é como ladrão. É como ladrão, ninguém espera. Ninguém espera que o ladrão vai dar o bote e pegar as suas coisas. Ninguém espera. Mas ele vai continuar o texto falando. No verso 4, ele vai dizer assim: mas vocês, irmãos. Aí para quem que ele está falando? Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia te pegue de surpresa como ladrão. Quem não está em treva? Aquele que está buscando a revelação, aquele que está buscando a revelação do Cristo, aquele que está todo dia buscando, até que ele se revele, ou até que o céu se abra, tudo se rasgue, e ele abra e mostre o santuário de Deus no céu. Queridos, esse dia vai chegar, esse dia vai acontecer, e independente da tua postura, independente se as outras pessoas acreditam ou não, a palavra de Deus vai se cumprir, porque pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras vão se... Tudo pode passar, meu irmão, mas as promessas que ele prometeu, que ainda não aconteceram, vão se realizar, querendo eu ou não, eu me colocando numa postura que é o agrada ou não, vai se cumprir as promessas de Deus, aquilo que ele prometeu que está escrito, tudo vai se cumprir. E aí, querido, eu e você não vai ser surpreendido, você não vai ser surpreendido, para você não vai ser como ladrão, porque você já está com o olho para onde? Lá nas nuvens. Cadê? Abre logo, Senhor, esse céu. Senhor, já rasga esse céu já e vem. Já vem logo, eu já estou te esperando. Já podia ter sido ontem. Pedro vai falar que a gente pode fazer isso. Porque como é que a gente faz? A gente apressa a vinda do Senhor. E aí, para apressar a vinda do Senhor, eu queria começar a mensagem
Porque às vezes a gente está, Maranata, Maranata. Mas o Senhor falou que para apressar a vinda dele, eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso viver a vida de igreja. Eu preciso ser aquilo que Deus já me chamou para ser. E aí, Apocalipse 2, verso 5, vai lembrar assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde? Lembra de onde caíste. Arrependam-se e voltam à prática das primeiras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Então, se você voltar a página para o capítulo 1, tem um símbolo aí que tu vai entender o que é. Então, quando ele fala do candeeiro, ele mesmo explica que o candeeiro é a igreja. Ele fala que se a gente não se arrepender, a gente vai ser removido da onde? Da onde? Se eu não voltar às obras, se eu não voltar ao primeiro amor, eu sou removido da onde? Da igreja. Então eu preciso ter uma vida de arrependimento. Eu preciso ter uma vida que busca o Senhor. Eu preciso ter uma vida que não deixe de queimar pela obra que Ele me chamou. Esse texto dessa carta é o mesmo texto que está falando, volte ao primeiro amor. Queima de novo. Queima como você aceitou o Senhor. Queima como você ouviu a primeira vez a voz dEle. Queime de novo aquela vontade, aquela sede de servi-lo, de trabalhar para Ele. Estava em todos os cultos, estava em todos os evangelismos. Você não podia ver ninguém padecendo, que você ia lá, queria orar, queria falar uma palavra, das Escrituras. Você queria. E aí, às vezes, a gente vai passando o tempo. E Ele já não está vindo tão pressa, tão rápido assim. E eu vou desistindo do trabalho. Só que Jesus volta, não volta para os desocupados. Ele volta para uma igreja que está ocupada e trabalhando. Ele volta para uma igreja que está interessada naquilo que Ele prometeu. Porque se a gente for ler o sermão profético dele, o que está acontecendo na volta? Ele vai falar, está acontecendo terremoto, está acontecendo fome, está acontecendo peste, está acontecendo tantos sinais, tantas coisas, e a gente fica ali. Só que ele fala, isso é só o começo, isso só está começando. Só que quando ele vai falar que vai vir o fim? Quando a igreja está fazendo a obra dele, pregando o evangelho do reino. E aí esse evangelho do reino vai ser pregado, e aí virá Quem vai pregar o evangelho, meu irmão? Quem vai pregar o evangelho? Se não é eu e você? Quem vai pregar o evangelho? Fala para mim. Então, se eu me acomodo, Jesus não vem. Se eu me acomodo, Jesus não vem. E Ele é misericordioso e está dando tempo para a gente pregar o evangelho para alcançar as outras pessoas. Pedro fala disso, que Ele não está demorando não está. Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é aquele que quer alcançar todas as pessoas. E aí, a gente assumiu um monte de compromisso diante do altar de Deus. Como é que está os compromissos que você assumiu em servir ao Senhor? Como é que está? Checa aí. Checa aí se você está correspondendo. Cheque aí se você está conseguindo alcançar aquilo que você mesmo chegou diante do altar de Deus e falou, eu vou fazer isso, Senhor. O Senhor me chamou e eu aceito esse desafio. E aí agora você está não indo para frente e olhando para trás. Você não está mais sendo o trabalhador da seara. Você não está mais sendo aquela pessoa que queima querendo servir ao Senhor. Você já não está mais. E se você não está mais, querido, Deus está falando hoje para você, se arrependa. Volte às primeiras obras, volte a queimar, volte a arder o teu coração para servir ao Senhor. Ele tem muito para fazer na tua vida. Ele te chamou, Ele te vocacionou, Ele derramou unção sobre você, colocou o Espírito Santo dentro de você, para você não ter medo, para você ter ousadia. E se você tiver qualquer tipo de dificuldade, agora você não pode mais olhar para o mundo e ficar preocupadinho. Você olha para o trono da graça e com ousadia tu vai em direção a Ele, porque em tempo oportuno você alcança a misericórdia do Senhor.
Pode vir tribulação, querido, e vai vir. Pode vir tristeza e vai vir. Pode vir dificuldade e vai vir. Isso são coisas do mundo, isso são coisas da vida. Mas você tem que ter bom ânimo. Eu preciso ter bom ânimo, porque Jesus venceu. E Ele falou, a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. E a gente avança. E avanço mesmo, irmão, é botar o pé na porta lá do inferno e vamos embora. Vamos tirar a gente do inferno e trazer para o céu. É assim que a igreja trabalha. A igreja vai no mundão e busca aqueles que estão perdidos e coloca lá no céu do Senhor. E o Senhor está se alegrando. Eu e você precisa começar a olhar os compromissos que assumimos diante do altar de Deus, se estamos realizando eles. E o segundo ponto que eu queria te falar, querido, é que Deus volta e Ele volta para uma igreja de verdade arrependida. Uma igreja que metanoia é toda hora nela. Toda hora ela não deixa mais o pecado ficar influenciando e ela vira, ela volta. Ela diz, espera aí. Ela enxerga e sai, ela volta. Por quê? Porque Deus não se agrada, Deus não tem comunhão com as trevas, Deus não quer uma igreja suja, Deus quer uma igreja equipada, limpa, lavada, remida, no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, da onde são esses que vêm? Da grande tribulação, o anjo responde, e aí ele vai falar assim, esses são os que venceram, lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, na palavra da testemunho, e eles levantaram uma bandeira bem grande de testemunho falando na terra, mesmo sofrendo perseguição e martírio, querido. Deus volta para uma igreja, Jesus volta para uma igreja arrependida, quebrantada, contrita, sem mancha, sem mácula, equipada por aquilo que Ele mesmo coloca na igreja. Deus coloca pessoas para edificar a igreja, Deus coloca ferramentas para você ser edificado. E aí, cadê eu e você? Cadê eu e você para a edificação da igreja local? Aí eu tenho a desculpa perfeita, aí eu tenho o compromisso exato, aí eu já não posso mais. Ele vai vir, independente da minha postura. E como fica quando ele vier? A recompensa está na mão dele, e ele vai dar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas obras, segundo as suas. A Bíblia fala em Apocalipse 2,16, diz assim, portanto, arrependa-te, se não venho a ti, sem demora, e contra os outros pelejarei com a espada afiada que sai da minha boca. Querido, os inimigos de Deus é espada, para a igreja é arrependimento. Eu vou repetir para você entender. Para os inimigos de Deus vai vir espada, sopro da boca de Jesus matando todos os inimigos, todos, mas uma igreja arrependida, contrita, feliz, quebrantada, o Senhor não vai rejeitar, porque Ele não rejeita um coração quebrantado e humilde na presença dEle. Não é para a gente se exaltar, não é para a gente se gloriar, é para a gente se quebrantar debaixo do poder de Deus, é ter uma vida de arrependimento. Querido, o contexto do dia do Senhor, profetizado por Joel, é um contexto de gente que está se quebrantando, vestindo pano de saco e cinza, e indo para a presença do Senhor, e daqui a pouco, querido, levanta um clamor gigante, e vai falar que o céu treme, que as coisas se escurecem, que as coisas acontecem, que um montão de coisa acontece, vem poder de Deus sobre os nossos filhos, nossos velhos, os nossos jovens, e profetizam, e sonham. Querido, o maior avivamento não foi aquele de Atos, o maior avivamento a gente vai viver na volta desse Senhor poderoso. Antes dele chegar, a igreja vai estar plena, a igreja vai estar poderosa, a igreja vai estar fervendo na presença dele. Só que quando ele volta, tem uma outra parte da igreja que vai estar fria, tem uma outra parte da igreja que vai estar apostatando da fé, tem uma outra parte da igreja que, por se aumentar a iniquidade, o amor está se esfriando. Qual parte da igreja a gente vai estar? Se a gente não se arrepende, querido, a gente vai para o outro lado já já, porque vai ficar duro, meu irmão, o teu coração,
vai ficar firme demais para depois quebrantar. E daqui a pouco a gente não quer mais voltar. Depois a gente já está desistindo. Ele volta e ele fala: olha, minha igreja, se arrependa. Se arrependa. Porque aqueles que se arrependem alcançam favor, alcançam a misericórdia do Senhor. A gente vai provar de misericórdia do Senhor, meu irmão. E ela se renova todas as... E ela não acaba, porque as misericórdias do Senhor não têm... Que lado? Da igreja, de quando ele voltar, você vai estar. Porque o joio e o trigo chegam à maturidade, mas só o ceifeiro vai saber fazer essa divisão. Vai as duas coisas crescer, a maldade vai aumentar, mas o poder de Deus vai ser pleno. Quantos querem andar no poder de Deus no fim dos tempos? Quantos querem dar testemunho desse Deus no fim dos tempos? Quantos querem passar e a sua sombra curar os enfermos? Quantos querem que aquilo que aconteceu em Atos, repetindo através da sua vida, meu irmão? É buscar o Senhor. E aí vai fazer aquele convite sempre: busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Cara, Ele está perto, Ele está pertinho, então invoque o nome dEle, e todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Tem salvação, querido. Tem salvação para uma igreja arrependida. Tem salvação para uma igreja que se arrepende. Tem salvação para vidas que vêm ao altar do Senhor em arrependimento. Só que Apocalipse também vai falar do mais um venham sem demora. Apocalipse 3:11 vai dizer assim: venham sem demora, conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conserve o que tem. Ele está vindo. Ele não vai demorar. E ele está falando: olha, vigia, varão. Vigia. Vigia, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramando, rugindo, buscando. Ele não está parado. Ele está ao derredor buscando. Doido para tragar. Buscando alguém que possa tragar. Mas eu queria te lembrar: os anjos do Senhor acampam ao redor. Ele pode estar ao derredor, mas em volta de você tem o anjo do Senhor que acampa ao derredor daqueles que o temem. Tem proteção do Senhor. O diabo pode estar rugindo lá fora, meu irmão. Você pode estar conservando tudo aquilo que Deus tem para você. Conserve, vigie, fique atento. Não deixe que nada roube a sua coroa. Aquilo que Deus já te entregou. Quantos dons? Quantos talentos? E aí você está enterrando. Vou repetir, irmão. Quantos dons? Quantos talentos? E aí você não está servindo. Quantos dons? Quantos talentos? E aí você olha e deixa o outro sobrecarregado. Quantos dons? Quantos talentos? Você ouviu do Senhor, você foi chamado para isso. E aí você não está fazendo. Está esperando o quê? Ele voltar? Quando ele voltar, a gente vai dar conta. Ou a gente começa a fazer agora, ou chega lá e presta conta. A conta vai chegar. Ou a gente vai fazendo e presta conta nos nossos malfeitos lá, que a gente erra mesmo. Ou a gente presta conta porque a gente não fez. E eu acho que não fazer, não estar na posição que Deus pediu, não é muito legal. E eu acho que vai ser pior. Então, se você está parado, sentado no banco, já ouviu a voz do Senhor, e aí está procurando o que fazer, está na hora, meu irmão. Está na hora, Ele está vindo. E Ele está doido para ver as pessoas trabalhando. Ele está doido para ver a seara cheia. Está doido para ver aqueles campos mais não brancos, porque os seus filhos estão trabalhando, colhendo tudo, não deixando passar nada. Não deixe que seus dons, queridos, esfriem na presença do Senhor. Não deixe que aquilo que Ele te entregou de talento esfrie na presença do Senhor. Não. E antes isso acontece? Acontece, Paulo falou sobre isso. Paulo vai falar que a gente pode extinguir.
o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo dentro de nós. Não é o Espírito Santo que apaga, não. É só dentro de você. É só dentro de mim. Tem noção? Está aceso do meu lado e em mim está apagado. Como assim? Está aceso num lado aqui, não pega aqui mais. A gente precisa exercer, querido. A gente precisa conservar. A gente precisa guardar. Mas a gente precisa trabalhar. Volte às primeiras. Volte às primeiras. Volte às primeiras obras. Não é em vão aquilo que Deus te entregou. Ele entregou na tua mão. Lembra da parábola dos talentos? Ele entregou na mão lá de 5, 10, entregou lá. E aí um fez o que era certo, o outro também fez o que era certo, e o outro ele falou, servo mau e infiel. Por quê? Porque ele entregou talento, ele entregou recurso, ele entregou coisa na tua mão, e aí você não está exercendo. Vai querer ouvir do Senhor? Servo mau e infiel? Ou você vai querer ouvir, servo bom e fiel? Entra para o gozo, entra para o lugar de prazer, entra para o lugar de delícia, entra aqui na presença do teu Senhor. A gente precisa voltar, querido, a fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. A terceira coisa é essa, conserve a tua coroa. A quarta coisa, está lá em Apocalipse 16, verso 15. Eis que vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. E aí ele já está avançando no nosso processo, porque ele vai falar de algo que está fora de moda. Santificar? Não, está fora de moda. Ser santo no dia de hoje? Não. Não precisa mais. Jesus já até morreu na cruz, ele já aboliu esse negócio. Tem tantas falácias por aí, e tem muita gente ouvindo. Querido, santificação é algo que precisa ser um processo diário dentro de nós. É algo que Deus vai trabalhando diariamente dentro de nós. Só que você já ouviu isso e já deve ter ouvido muitas vezes. O Espírito Santo é educado. Ele não vai te violar. Ele não vai fazer aquilo que você não deseja. Ele não vai. Então, se você não deseja, você continua sujo. E no final dos tempos, a Bíblia fala que o sujo se suje, mas aqueles que desejam se limpar. Ah, meu irmão, se limpe, mergulhe na palavra, porque vós já são limpos pela palavra da verdade. Mergulhe na palavra, a palavra vai te limpar. Mergulhe no sangue do Cordeiro, ele vai te lavar. Não desiste, cara, não desiste. Eu errei hoje, então se arrepende. Errar vai acontecer, meu irmão, é acidente mesmo. É um acidente, a gente tropeça aí de vez em quando, é um acidente doido. Mas o que a gente faz com isso? A gente se arrepende, a gente deixa, e aí a gente sente aquela misericórdia vindo sobre nós, como da primeira vez, sem tirar, sem pôr nada, do mesmo tamanho, Deus nos alcançando. O amor dele não muda quando eu erro, o amor dele não muda quando eu acerto. Eu não mudo Deus, querido, e Deus que me muda, é Deus que me transforma, é Deus que quer mudar a gente. Deus quer trabalhar dentro de nós, e Ele quer santificar a nossa vida, e o padrão é bem elevado, é o Filho de Deus, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, até que cheguemos, e por isso que você precisa se santificar, buscar a santificação, porque sem a qual? Ora vem, Senhor Jesus, e eu não vejo. E aí eu não vejo. E eu não santifico, aí eu não vejo. Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Se eu quero ver, eu me santifico. Eu purifico a minha vida. Eu mudo.
E, querido, santificação vai muito além de coisas erradas, deixar de fazer coisas erradas. Tem muita coisa lícita aí que Deus cobra para a gente tirar da nossa vida. Então, fica ligado. Deus quer que a gente seja apresentado com um vestido de linho finíssimo, puro, bem fino. Se você continuar lendo Apocalipse, ele vai falar que isso é as orações dos justos. Cobre a sua vida de oração. Santifique a sua vida pela palavra da verdade. Purifique a tua vida mergulhando nas Escrituras, querido. Ela vai fazer mudança. Ela vai trabalhar. Vai doer, vai mesmo. Vai de verdade. Se não estiver doendo é porque você não está prestando atenção. Vai doer mesmo. Fica tranquilo. É assim mesmo. Deus valoriza essas dores aí na gente. E Ele quer que a gente chegue lá. Vai doer. Vai. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena largar o mundo. Vai valer a pena largar as nossas vontades. Vai valer a pena quando aquele grande dia chegar. Joel vai falar que o dia do Senhor é glorioso. Quantos querem provar o dia glorioso? Só que ele também vai falar que o dia do Senhor é terrível. Porque aqueles que não estão preparados, vai ser terrível. Então a gente quer o dia glorioso. E aí a gente vai em direção ao dia glorioso, meu irmão. Esse dia vai chegar. Está chegando. Quantas vezes e quanto você já tem ouvido que isso está muito perto. E está de verdade muito perto. Eu e você precisa aprender que santidade é algo que Deus requer da sua igreja. Santidade é algo que Deus requer da minha vida pessoal. Deus requer isso de nós. Ele quer que a gente fuja da aparência do mal. Então, é só aparência. Então, é só aparência, já é para correr. Mas geralmente a gente vai até lá ver se não é de verdade, vou até provar. E tem gente que tem pecado até de estimação hoje em dia. Igual bichinho. Cuida da comida, alimenta e não larga. Como é que se arrepende, irmão? Tem que largar. Porque o pecado faz separação de nós e o nosso e as vossas iniquidades cobrem o rosto do nosso Deus, para não nos ver. Pecado precisa ser confessado, pecado precisa ser deixado, pecado precisa ser largado, para que a gente alcance o Senhor. Ele deseja que a gente se santifique. Deixa eu correr. Quarto ponto. Quarto? É quarto? Quinto, né? Quinto. Apocalipse 22, 7 diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse. Bem-aventurado aqueles que guardem a palavra da profecia desse. Então, o que é guardar? Guardar. Quando você tem algo de valor, o que você faz? O que você faz? Então, por que a gente não está guardando a palavra de Deus? A gente não tem valor nela? Não é valorizada nas nossas vidas? Geralmente, a gente valoriza aquilo que a gente prioriza. Geralmente, a gente valoriza aquilo que a gente prioriza. E aí, Apocalipse está falando, bem-aventurado. Mais que feliz. Muito mais que feliz. Sabe esse rótulo que tem aí fora? Faz isso e você vai alcançar a felicidade. Faz isso então. Guardar a palavra de Deus é muito mais que feliz. Muito mais, muito mais. Tem um texto do pastor Carlos que está em Apocalipse, que ele sempre prega nele. Aqueles que guardam, aqueles que leem, entende? Tem que guardar, meu irmão. É bem-aventurado, é tríplice bem-aventurança. Aqueles que observam as Escrituras. As Escrituras é alimento para você. Você não vive nessa terra. Não vive nessa terra sem se alimentar da palavra de Deus.
Foi Jesus que falou isso. Estava lá na lei e Jesus repetiu. E aí tem regra na hermenêutica que se Jesus falou, meu irmão, acabou. Acabou. Jesus falou, acabou. Jesus falou, pronunciou, risca, coloca em vermelho, segue, vai para frente que não tem o que fazer. E aí ele falou assim: nem só de pão vive o homem. Pão, sabe o que é pão? Alimento físico, necessário, sim ou não? Sim ou não? E aí é diário, sim ou não? Quantos gostam de ir na padaria de manhã cedinho comprar um pãozinho quentinho? Quem não vai gostar? É ou não é? Alimento diário, gostosinho, não é não? Quentinho então, com aquele café, é isso aí, ó. Mas você não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a boca de Deus aqui, meu irmão, a palavra de Deus. Ele precisa estar guardada dentro de mim. Eu preciso guardar essa palavra. Eu preciso ter essa palavra, porque se chegar alguém agora e confiscar todos os livros, a palavra está onde? Dentro de vós. Eu vou repetir. Se virar China, a palavra está onde? Dentro de vós. Se virar um lugar comunista que não deixa ter as escrituras, a palavra está onde? Dentro de vós. Então aproveite para ler a palavra hoje, porque quem sabe amanhã a gente não tenha mais as escrituras para ler. E a gente vai ter que ficar que nem loucos procurando um pedacinho da escritura para ler. A palavra já tem que estar guardada dentro de vós, dentro de nós. Bem-aventurados sois quando você guarda a palavra do Senhor. Jesus falou: examinai as escrituras. Foi Jesus que falou, está lá em João 5. Examine, medite, estude, leia a palavra de Deus. Quando? Todo dia, toda hora, se possível. Dia e noite, se você puder. Depende de você, meu irmão. Quanto tempo você tem? Qual é a prioridade que você tem da palavra de Deus na sua vida? É isso que vai reger. Eu tenho 1 minuto, então. Aproveita esse minuto com fervor, meu irmão. Eu acho pouco, mas você está falando que tem 1 minuto. Eu não tenho tempo nenhum. Então, a gente escuta isso também. Mas eu tenho tempo para tantas outras coisas e está tudo guardadinho. Sabe? Minha mídia social. Clique aqui para salvar. Envie aqui para mim mesmo para ver depois. Meu irmão. E aí eu tenho tempo, eu ainda vejo depois. Vejo ou não vejo? Vejo. E eu, para a palavra de Deus, eu não tenho tempo. Para buscar o Senhor, eu não tenho tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele está vindo. Venho sem demora. Vou encontrar a palavra guardada dentro do seu coração, sim ou não. E aí ele vem. E ele vai perguntar: mas eu não tive tempo, Senhor, de ler. Eu estava até ouvindo uma pregação lá do dia, mas ler não dava tempo não. Ter contato com o Senhor diariamente não estava dando tempo não. Inclusive foi o Senhor que me deu tantas ocupações. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado com as desculpas, porque Ele vem sem demora. E Ele vem julgar, Ele vem provar, Ele vem passar tudo no fogo. Meu Deus. Salmo 119, verso 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra remédio, contra o pecado. Está pecando muito? Remédio contra o pecado, guardar a palavra de Deus. Guarda aí no coração, ocupa com a palavra de Deus. Vai sair pecado daí, irmão. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de pecar não. Vai lá para a presença de Deus, ora em secreto todo dia. Tu vai ver como que vai sumir pecado da tua vida. Você não vai ter muito tempo não. Mas você vai ter tempo produtivo, de qualidade, com aquele Deus poderoso que te chamou. Aquele que te chama, que te convida. E muitas das vezes a gente fala não para Ele. Ou a gente falta o encontro que a gente marcou com Ele. Então, é esse mesmo Deus. Ele sempre está lá, nos esperando. A gente precisa se alimentar diariamente e guardar a palavra do Senhor. Queria ler mais um texto, Apocalipse 22, 12, que diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir
segundo as obras. Foi o primeiro texto que a gente leu. E aí, agora, eu sou uma pessoa que estou trabalhando, estou animado, fervendo na presença do Senhor, não desisti. Então, eu estou nas primeiras obras. Se eu erro, eu me arrependo. Estou guardando a palavra do Senhor, não estou deixando ninguém tomar a minha coroa, e sou uma pessoa que estou firme na presença dEle, porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança que Ele está vindo. Eu tenho esperança que na mão dEle tem presentes para mim. Então vale a pena largar todos os presentes que o mundo tem para receber os presentes eternos. Aonde a gente está juntando o nosso tesouro? Aonde está juntando o seu tesouro, meu irmão? Porque o tesouro que Jesus vai trazer é da onde a gente está juntando. É do céu. Pensa nas coisas do céu. Ocupe a sua mente, ocupe o seu coração com as coisas do céu. Jesus vem sem demora. Ele vem sem demora. E com Ele está a recompensa. Com Ele está? Com Ele está? Olha o que diz o 20, verso 12, finalzinho. Apocalipse 20, verso 12. Segunda parte. Ainda outro livro, o livro da vida foi... Passa. E os mortos foram julgados segundo as... Conforme estava escrito nos... Conforme estava escrito aonde? Então, tem registro. Sim ou não? Tem registro, sim ou não? Está tudo registrado, sim ou não? E ele vai julgar segundo aquilo que está registrado. É as nossas obras, irmão. Galardão é recompensa, é recompensa. Então, se é recompensa, se eu acerto, se eu estou me santificando, está gerando. Se eu estou errando, parou de gerar. Vou repetir. Se eu estou trabalhando, estou santificando a minha vida, estou servindo ao Senhor com alegria, está fazendo o que no céu? Gerando. Mas se eu paro, o que aconteceu? O que aconteceu? Parou de gerar, irmão. Se eu desisto, parou de gerar recompensa lá. Não tem juro composto lá, meu irmão. Não adianta, vou deixar depositado e vai aumentar sozinho. Não vai. Não vai. Não funciona assim. Parou, parou. Parou, a recompensa parou. Por isso que a gente não pode parar. Por isso que Paulo vai falar, vocês são salvos pela fé em Cristo, mas para as boas obras, porque Ele vai julgar obras. Ele vai julgar a gente. Está tudo registrado no livro. Ah, tem o livro da vida? Tem, então teu nome está lá. O meu também. Vamos lá. É ou não é? Onde está escrito seu nome, irmão? Onde está escrito seu nome? Seu nome está lá? O meu também. Opa. Agora, aquilo que eu faço está onde? Nos outros livros. E é aí que pega, né? No livro da vida, Jesus que escreveu. Agora, os outros livros é minha vida que está escrevendo. Não sei se você entendeu. No livro da vida, eu preciso ter fé em Cristo. Ele é suficiente. Ele é o Salvador. O sangue dele foi derramado. Pagou um alto preço. Salvou a mim e salvou você. E salva a todos aqueles que crê. É assim. Está lá no livro da vida. Agora, as minhas obras, está lá sendo escritas. Ah, Anderson, para que você fez isso? Ah, Anderson, tinha um caminho tão melhor ali, por que você entrou por esse? É assim. Então, parou de gerar. Está sendo escrito lá. Então, pontos positivos e pontos negativos. E um dia tudo isso vai ser descoberto. Porque o Senhor vai julgar todos aqueles que estarão diante dele. E aí o texto vai falar assim: todos os mortos ressuscitaram.
Ah, mas quem morreu? Então, vai também. Todo mundo vai chegar diante do Senhor. O autor de Hebreus vai falar assim, que o homem cabe morrer uma vez, e logo depois vem o juízo. Todos vão chegar diante desse Deus, e ele vai julgar vivo e mortos. E o último ponto, querido, que eu queria ler com vocês é Apocalipse 22, verso 20. Que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Certamente venho, ora vem, Maranata. Mas aquele que dá testemunho. E aí eu queria perguntar para você, como é que está o seu testemunho? Você está testemunhando, irmão? Você sabe o que é o testemunho? Cadê meus doutores aqui? Tem um doutor hoje aí, meus estudantes, né? Testemunhar é você ser imparcial no negócio. Você não pode dar sua opinião, não. Você fala daquilo que você viu e ouviu, certo? Você não pode colocar a sua. Então a gente não pode colocar as nossas opiniões aonde? Quando a gente está testemunhando da palavra de Deus. Como é que eu testemunho? Eu testemunho daquilo que eu vi, daquilo que eu estou, mas eu não me relaciono com o Senhor. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Qual é a voz que eu estou ouvindo? Se eu não ouço a voz do Senhor, como que está o meu testemunho? Você pode ser até uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, mas o teu testemunho está valendo de quê? Porque o que vai transformar alguém, meu irmão? Quem que vai transformar alguém? A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas você nem conhece o Evangelho. Se eu parar aqui e perguntar, você vai ficar gaguejando, ou vai ficar pelo menos com medo de responder. Não pode, meu irmão. A gente precisa ter o Evangelho de cor e salteado na cabeça. E tem muitas formas de explicar o Evangelho. Muitas maneiras de você entrar no assunto do Evangelho, desse poder de Deus para a salvação. Mas o que vai mudar as pessoas é o Evangelho. Mas você também precisa corresponder com a sua vida testemunhal. Então não é só aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Então eu posso saber explicar o Evangelho, mas aí eu não vivo o Evangelho. Meu testemunho está bom? Está legal meu testemunho? Não está, meu irmão. Porque Apocalipse vai dizer assim, aí eu gosto de Apocalipse, gente, não fica... Apocalipse vai dizer assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Ah, meu irmão, é poderoso. É poderoso o vencedor. Porque ele vence não só com aquilo que Jesus derramou, mas aquilo que Jesus derramou transformou tanto ele, que ele pôde dar testemunho de graça, de poder de Deus, de revelação de Deus. Então ele não só ouve e vê, mas ele vive e impacta as outras pessoas com aquilo que está vivendo. E aí não tem contradição naquilo que fala, porque ele vive aquilo que fala, ele vive aquilo que prega, ele vive aquilo que está comunicando, ele vive com uma maneira que agrada ao Senhor, ele vive da forma que Deus deseja que a gente proceda. Então, a gente precisa estar Tiago vai falar assim, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Tiago 1. Não seja ouvinte, mas seja. E como é que a gente pratica? Como é que tem prática em alguma coisa? Como é que é? Fazendo. Não é ficar na informação, não. A Bíblia está falando lá, olha, você precisa fazer isso. E aí você fica, a Bíblia falou esse negócio aí. Isso é interessante.
Mas eu não vou lá fazer, não. A Bíblia fala assim, vai orar. Aí você, a Bíblia manda orar, né? E não vai, não. Entende? Como é que você vai ter prática, meu irmão? E aí depois tu chega aqui e vai falar para o irmão, meu irmão, vai orar. E você mesmo? E você mesmo? Meu irmão, vai ler a Bíblia. E você mesmo? Que testemunho é esse? Entende? Teu testemunho tem que condizer com aquilo que você está falando. Tem que mudar a realidade primeiro em você. A palavra de Deus transforma o homem por dentro. Daqui a pouco está aparecendo por fora. Porque não tem jeito. Mas ela começa no teu interior. O Espírito Santo está aí dentro, meu irmão. E ele vai mexendo, transformando. Daqui a pouco está exalando o rio de Deus sobre você. Está exalando a palavra de Deus de você. Está exalando coisas de você. E aí agora você não tem Deus só para você. Você tem Deus para você e para o outro. Você tem Deus para você e para a tua família. Você tem Deus para você e para aqueles que estão perdidos. Você tem uma palavra para entregar. Você tem uma oração para fazer. Você tem tudo aquilo que Deus derrama. Por quê? Você não está só na área do conhecimento, mas você pode ser uma testemunha viva, uma carta viva, anunciando o Evangelho de Deus, anunciando as boas novas, anunciando a boa notícia, anunciando e falando, ora vem, Senhor, Maranata, pode vir, Senhor, nós estamos te aguardando, estamos ansiosos por esse dia, chega logo, nós queremos encontrar com o Senhor, nós queremos te ver face a face, olhar nos seus olhos que são chamas de fogo, tocar nas tuas mãos que estão furadas por causa de mim, ver as tuas vestes brancas, os teus cabelos branquinhos como neve. Queremos saber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos gastar a eternidade toda, meu irmão, para falar, para ver aquilo que o Senhor tem revelado. A gente vai estar lá contemplando, como os seres viventes já contemplam, como os anjos já contemplam, a glória, o esplendor, a beleza daquele que está assentado num alto e sublime trono, e os anjos estão para um lado e para o outro, dizendo assim, ó, Santo, 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 Santo e Santo. E aí ele convida a gente para ser o quê? Sede santo. Ele não convidou a gente para ficar de brincadeira. Ele não convidou a gente para estar aqui sentado à toa. Ele chamou um povo, separou um povo e falou, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então é tempo não só de olhar para o alto e ver, rasga o céu, Senhor, e desce, mas é olhar para dentro de si e falar, rasga o meu coração, Senhor, e coloca um coração sensível à tua voz, coloca um coração que se arrepende, porque o Senhor está vindo, e eu não quero ser achado em falta, eu quero ser achado verdadeiro diante da tua presença, e poder olhar nos teus olhos, e ouvir do Senhor, vem meu filho amado, entre no gozo do seu Senhor. Tem um céu preparado para você, meu irmão. Tem uma mansão preparada para você. Tem algo especial que Deus fez para você. Agora, se você vai chegar lá, depende daquilo que você está fazendo hoje. As suas escolhas hoje mostram onde você vai morar. As suas escolhas hoje mostram com quem você vai conviver no futuro. Tem a morte eterna, mas tem a vida eterna. A gente foi separado pelo Senhor para a vida, mas há uma escolha diária para fazer. A Bíblia fala que existe 2 caminhos, um caminho bem largo, que conduz à perdição, e há um caminho estreito, querido. Há um caminho estreito, ele é apertado, ele aperta, mas ele vale a pena entrar por ele. O caminho largo, querido, você identifica fácil, porque o texto vai falar que multidões estão entrando por ela, e é só você olhar ao seu redor, que você vai ver pessoas indo para esse caminho largo. Agora, o caminho estreito, poucas pessoas entram, poucas pessoas estão escolhendo, poucas pessoas estão indo nessa direção, e Jesus é esse caminho. Jesus é o caminho que leva à vida eterna, e eu preciso escolher Jesus. Você já escolheu, a igreja já escolheu Jesus, e aí a gente tem que ter todos esses outros processos,
Mas tem gente ainda que não escolheu. Ou se já escolheu, está com o caminho meio, será que estou? Será que não estou? Será que estou salvo mesmo? Será que não estou? Será que eu perdi porque pequei ontem? Como é que está a sua e a minha vida diante do caminho que traz a vida eterna? A morte eterna está ali também. Logo ali. Logo ali. Imagina, morte eterna, vida eterna. Morte eterna, qual é a escolha? Qual é a escolha que eu e você estamos fazendo? Perdição ou vitória no Senhor? Se eu quero vitória no Senhor, eu preciso olhar a minha vida e como eu estou conduzindo ela. Eu tenho que olhar se eu realmente ainda estou apaixonado por aquele que me chamou. Eu tenho que olhar se a chama ainda está acesa dentro do meu coração. Ou se qualquer coisinha está me tirando da presença desse Deus. Ou qualquer coisinha eu já desisto. Ou qualquer coisinha me faz olhar para trás. E eu queria orar com vocês. Queria orar com vocês. Talvez você está na primeira fase, que já não queima mais, o primeiro amor está apagando. Talvez você está com dificuldade de largar alguma coisa e precisa se arrepender. Ou a sua vida de vigilância e de guardar a sua coroa está vacilando. Ou você não tem mais fome e sede por ler a palavra de Deus. Você não consegue mais estudar. Você não consegue mais meditar. Ou você perdeu a esperança. Perdeu a esperança, esfriou. Deixou que as coisas que acontecem nessa vida esfriou a sua fé. Ou o seu testemunho não está como você acredita que a Bíblia fala. Então são muitos grupos. E você não precisa falar para ninguém qual grupo você está incluído. Só que eu queria incluir mais um grupo aqui. Talvez você nunca entrou pelo caminho da salvação. E também você tem a oportunidade hoje. E aí eu queria convidar todos vocês que quiserem ao altar e a gente vai estar orando